Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos todos os dias aqui pra vocês, de segunda a sexta-feira. Bom, se por um acaso, você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos no meu TikTok, no meu Instagram, e essas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso, você tiver aí algum relato para me enviar, os relatos devem ser enviados pro e-mail que já fica aqui embaixo na descrição, assim como o link lá pro Spotify. E bom, como vocês já sabem, eu não gosto de enrolar na introdução, então já vamos para o relato, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo agora no início e de hypar o vídeo se estiver aparecendo aí essa opção para você. E bom, gente, agora sim, recadinhos dados, vamos ao nosso primeiro relato que se chama Será que era um OVNI? Bom, vamos ver. Oi Lilica, tudo bem? Meu nome é Isa e você pode me chamar assim, e os nomes das outras pessoas que aparecerem na história também podem ser falados. E bom, o que eu vou contar para vocês é uma história da minha falecida bisavó. Então, sem mais enrolações, vamos lá. Em 1998, minha bisavó morava em uma roça, junto com o meu bisavô. Ele era um bebum, ou seja, bebia muito, e todo final de semana chamava a família inteira para beber e fazer festa. Minha bisavó, por outro lado, simplesmente odiava essas festas, mas mesmo assim sempre aguentava tudo isso sem reclamar. Em uma dessas festas, toda a família estava sentada lá fora, bebendo, mas ainda não estavam bêbados, pois haviam chegado há pouco tempo. Meu bisavô, que já tinha bebido o dia inteiro, começou a humilhar muito a minha bisavó, pedindo para ela alimentar todo mundo que estava ali na tal festa. Ele chegou a matar uma galinha que tinha lá só para ela ter que cozinhar a galinha. Minha bisavó já estava exausta de tanto cozinhar, mas mesmo assim continuou preparando a comida para evitar mais humilhação do meu bisavô. Depois de terminar de cozinhar, minha bisavó finalmente sentou para comer com todo mundo. Foi quando, do nada, algo enorme e cheio de luz apareceu próximo deles. Na hora, todos que estavam lá começaram a correr e gritar, e aquele objeto começou a subir e descer. E a minha bisavó disse que nunca tinha visto nada igual àquilo, na vida dela. Ela contava que era gigantesco, redondo e tinha muitas luzes brilhantes. Ninguém sabia explicar o que estava acontecendo e o medo tomou conta de todos que estavam ali. Minha bisavó contou que o vento daquele objeto era tão forte que derrubou tudo ao redor. As mesas, as cadeiras, até os carros que estavam ali balançavam. No desespero, as visitas correram para dentro dos carros e simplesmente foram embora. Minha bisavó e meu bisavô, minha mãe e duas primas da minha mãe, que estavam ali sob os cuidados da minha bisa, entraram correndo para dentro ali da casa do sítio e trancaram todas as portas. Era impossível saber o que aquele objeto enorme faria a seguir, então o medo tomou conta de todos que estavam ali dentro da casa. Minha bisavó contou que aquele objeto ficou lá fora por mais uns 5 minutos, subindo e descendo. E depois ele subiu e simplesmente desapareceu. Meu bisavô, que estava extremamente bêbado na hora, até parecia ter se recuperado. Mas ninguém conseguiu dormir naquela noite. Passaram, o tempo todo acordados, olhando pela janela, sem acreditar no que tinham acabado de presenciar. No dia seguinte, eles decidiram ir para a cidade e conversar com os parentes, para tentar tirar alguma conclusão sobre o que tinha acontecido e talvez descobrir o que era aquele objeto. Minha bisavó contou que assim que comentou com eles, os parentes disseram que não lembravam de nada e até chegaram a chamá-la de louca. Eles disseram que tinham ido embora simplesmente porque já estava tarde. Minha bisavó, então chamou ali as únicas pessoas que lembravam de tudo, o que tinha acontecido na roça, que era meu bisavô, minha mãe e as primas dela. E literalmente, só eles lembravam. Minha bisavó dizia que parecia que alguém ou alguma coisa tinha apagado a memória de quem havia ido embora, pois ninguém lembrava de absolutamente nada.
E ainda chegavam a dizer que a nossa família estava doida, entre aspas, né, por acreditar no que tinham visto. Enfim, minha bisavó decidiu deixar aquilo quieto, mas nunca duvidou do que tinha visto. E desde que eu era pequena, ela sempre me contava essa história. E até mesmo uns 3 dias antes de partir, ela me falou tudo novamente. Eu cresci ouvindo essa história, né, das pessoas que realmente lembravam e eu nunca duvidei delas. Aí acaba por aqui o relato. Ó, um beijo, tá? Muito obrigada. E eu também super acredito. Enfim, eu acredito muito, tá, gente, em OVNI. Porque OVNI não é a mesma coisa que alienígena, né? Que OVNI é objeto voador não identificado. Então, assim, tem uma diferença, né? Assim, apesar de que pra mim deve ser tudo a mesma coisa, tem aí uma grande diferença. Mas eu acredito, tipo, em todas essas coisas. Então, pra mim, Alien existe, OVNI nem se fala, né? Então, assim, eu acredito em tudo. Então, eu acredito na sua avó. E essa é uma coisa que eu fiquei pensando. Ai, podia ter dado, sei lá, um tapa, alguma coisa no seu bisavô, né? Deixa eu pegar o mouse aqui que o Jorginho passou e derrubou. Podia ter dado uns tabefes aí no seu bisavô, né? Ficou aí de gracinha, fazendo ela cozinhar, sendo que ela já tava cansada. Eu juro, gente, que eu imaginei que o objeto brilhante ia fazer alguma coisa. Eu já fiquei aqui esperando, com sede de ver que o objeto voador ia fazer alguma coisa com o bisavô, mas não fez, só assustou mesmo, né? E provavelmente ele foi o menos assustado da história, porque ele tava bêbado, então ele não lembrava 100%, né? Ele não tava ali sóbrio pra sentir, sabe, a aflição do momento, né? Mas aí a sua bisavó e o resto da galera tava, né? Mas, gente, que doideira. E o foda é que ninguém lembrava, né? Tipo, as outras pessoas. Mas pode ser realmente que tem alguma coisa a ver com, tipo, apagar memória, né? Não sei, não sei, gente. Talvez porque eles saíram do lugar, né? Porque às vezes eu fico pensando no seguinte, né? Tipo, as pessoas estavam ali. E aí a inteligência que estava lá no OVNI, no objeto voador, né? Conduzindo a nave, vamos dizer assim, pode, sei lá, ter pensado. Se essa galera que saiu daqui me inventa de chegar lá na cidade e contar o que acabou de acontecer, vai que vem várias pessoas pra cá pra ver se pega o fenômeno, né? E provavelmente eles não queriam ser vistos. E aí é onde entra esse apagão na memória deles. Porque aí o pessoal que entrou pra dentro da casa, que foi a bisavó, o bisavô, a mãe dela e a prima, já estavam trancados dentro de casa. Provavelmente uma época que não tinha telefone fixo, não tinha como você filmar, porque não tinha câmera, essas coisas, né? Até tinha, mas não era todo mundo que tinha acesso. Então é bem provável que o bicho lá pensou, eles não vão chamar ninguém, então deixa eles aí quieto. Agora os outros que podem chamar porque eles saíram de carro, a gente vai apagar a memória deles. Inclusive, é até inteligente se tivesse sido isso, entendeu? Porque querendo ou não, aí eles impediram do pessoal fazer fofoca e atrair mais gente pra propriedade, né? Bom, é uma teoria minha. Mas enfim, ó, um beijo, tá? Muito obrigada e vamos para o próximo relato, que se chama A Noite em que as Estrelas Dançaram. Eu achei esse título curioso. Aí eu pensei assim, tenho que separar esse relato porque o título é diferente. Bom, vamos lá. Olá, Leandra, me chamo Johanny e agora eu li certo porque ela escreveu como se lê, para eu poder ler de forma correta. Muito obrigada, tá? E aí ela, pode dizer o meu nome. Eu tô com medo de mesmo assim ter lido errado, mas é isso mesmo, Johanny. Isso aí. Nome muito bonito também, parabéns. Bom, nesse exato momento eu estou ouvindo sua coletânea sobre bolas de fogo. E inclusive eu tenho alguns relatos sobre isso. Porém, o de hoje é uma parada mais ufológica. Aconteceu em meados de 2018, eu estava na casa da minha avó materna e, como de costume, todas as minhas noites eu e a minha prima subíamos na cisterna, que, para quem não sabe, é um reservatório de água da chuva ou trazida por caminhões-pipa. Mas enfim, lá estava eu e a minha prima conversando sobre diversos assuntos, ambas deitadas em cima da cisterna e olhando para o céu. O quintal estava todo escuro, sem nenhuma luz acesa por ali. A noite era estrelada e clara. Havia tantas estrelas que eu até comentei com a minha prima que eu nunca tinha visto um céu tão cheio de estrelas.
Até que de repente uma estrela se mexeu, né, e eu gritei: olha, uma estrela cadente, anda, faz um desejo. Lê do engano, aquilo não era uma estrela cadente. Uma coisa absurda aconteceu. Todas as estrelas começaram a dançar no céu. Não paravam quietas e piscavam muito. Tanto que começaram a se aproximar de nós duas. De início, a gente estava rindo de todo aquele absurdo. Até zoamos sobre parecer efeito de erva, sendo que ninguém tinha usado nada. E só paramos de rir quando eu disse acima. Só paramos de rir quando, como eu disse acima, elas começaram a se aproximar. E aí a gente rindo pra cá, rindo pra lá e tá as estrelas se aproximando. E foi aí que eu, meio assustada, disse: vamos correr? E de fato, nós corremos. A gente entrou em casa totalmente aterrorizadas. E apesar de já sermos bem grandinhas, pois nessa época tínhamos ali entre 18 e 16 anos, ninguém acreditou em absolutamente nada. E a minha mãe ainda mandou ai, deixem de besteira. Bom, desde então não continuamos ali com o nosso ritual, né, de deitar na cisterna ali à noite para conversar. E até hoje eu não entendo o que era aquilo. Mesmo se fossem OVNIs, para mim ainda não faz o menor sentido todas as estrelas dançarem no céu e ficarem piscando daquela forma. Bom, o que você acha que pode ter sido isso? Enfim, esse foi o meu relato de uma época que eu ainda não era acompanhada, entre aspas. Pois, como eu disse no relato, a coisa... Ah, tá. É porque ela já mandou um outro relato. Aí ela até falou assim, ó, esse relato, né, é de uma época onde eu ainda não era acompanhada, entre aspas. Como eu disse no relato, a coisa que anda comigo. Eu não sei se eu já li esse relato, tá, gente? Porque eu não me recordo de todos. Mas, enfim, tenho muitos outros relatos, tanto meus, né, como de familiares que eu pretendo mandar. Grande beijo e amo os seus vídeos, ó. Um grande beijo, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, tá? Por ter enviado esse. E o outro, eu não sei se o outro eu ainda li, mas de qualquer forma, desde já fico agradecida, tá bom? E bom, uma coisa que, tipo assim, chama muita atenção, e se for, sei lá, um assunto que até hoje, tipo, martela muito na sua cabeça, você tem, tipo, muita curiosidade e tal, dá uma pesquisada. Eu não vou saber o nome ao certo do caso, porque quando eu pesquisei para fazer aquele vídeo da Operação Prato, eu meio que coloquei como se tivesse sido o início dos aparecimentos. Eu só não vou me lembrar agora se isso em específico foi no Pará ou no Maranhão. Mas aí você dá uma pesquisada, porque, tipo assim, uns anos antes, eu acho que foi quase 10 anos, não sei se foi 10 anos, mas uns bons anos antes dos acontecimentos lá da Operação Prato, no Maranhão, depois no Pará, teve um vilarejo, um lugar, tipo, eu não vou lembrar agora, gente, se era uma ilha, o que era, mas era um lugar muito remoto, tipo, muito remoto mesmo, mas era tipo uma comunidade, né? Vamos botar aí um vilarejo, eu não lembro agora, mas eu sei que moravam muitas pessoas, muitas famílias, e eram aquelas famílias grandes, né, enfim. E aí todo mundo que morava ali relatava que tinha uma estrela que ficava no céu, e aí todos os dias eles viam a estrela sair daquele exato lugar e ficar pelo céu. E aí teve na época, né, ocorrências de pessoas que foram atacadas pela estrela. Aí teve crianças que viram a tal estrela sobrevoando. E aí ela fazia, tipo assim, era como se às 6 horas da tarde, da noite lá, ela saísse do lugarzinho dela, as pessoas viam ela fazendo. Gente, é muito bizarro. As pessoas viam, gente, ela fazer isso, e aí quando tava amanhecendo, era um trem assim, ela voltava lá pro lugarzinho dela e ela era vista lá pelos moradores. E aí, isso durou mais ou menos uns 10 anos, eu tenho certeza que foi 10 anos, porque eu lembro muito bem disso, que eu fiquei, cara, como as pessoas desse lugar conviveram com isso por 10 anos? É muito bizarro, gente, muito, muito, muito. Mas ao mesmo tempo é muito interessante, muito curioso. E aí, enfim, acredito, eu tenho uma teoria de que era algum tipo de OVNI que fazia algum tipo de pesquisa na região. Porque tem muita gente que acredita, inclusive eu também, que
as coisas ali da Operação Prato que atacavam as pessoas, elas estavam nada mais nada menos que fazendo uma pesquisa para alguma coisa, tipo, seres de outros lugares fazendo uma pesquisa. Então eu acredito que era tipo isso, o negócio descia à noite, por algum motivo talvez para eles a noite era melhor, né? E fazia a pesquisa ali, depois subia. Aí foi isso por 10 anos, até que chegou energia elétrica no lugar. Aí foi a energia elétrica chegar, que aí com a chegada da energia elétrica vem outros equipamentos, aí eu acredito que deve vir o telefone, aí o negócio foi se modernizando, né, assim, bem entre aspas, gente, porque isso foi há muitos e muitos anos atrás. Tipo, eu não tô falando, por exemplo, dos anos 80 nem 90, foi bem antes disso, eu acho que foi anos 60 ou 70, um trem assim. Então, aí o negócio parou. Aí só que eu lembro que na matéria que eu li para poder fazer o roteiro tava que foi a energia elétrica chegar, que a estrela simplesmente sumiu. Ela sumiu do lugar que ela ficava no céu e também parou de aparecer aí pra galera. Então, assim, eu achei muito interessante porque me lembrou muito, esse relato me lembrou muito, né, esse caso. Então, moça que enviou o relato, dá uma pesquisada que aí você vai achar tudo com uma explicação melhor do que essa que eu dei aqui agora, é lógico, né? Então, dá uma pesquisada que eu acho que vai ser interessante, porque o seu relato é muito parecido com o que acontecia nessa região. Só não vou lembrar agora se era no Pará ou no Maranhão, mas foi em um desses dois lugares. Mas é só você jogar isso no Google que provavelmente você vai achar. E muito interessante, né? Gente, que loucura, pensa ver um trem desse no céu. Eu já vi, mas não várias assim, né? E por isso que eu acredito. Mas enfim, ó, um beijo, tá? Muito obrigada. E vamos para o próximo, que se chama... Será que foi o mesmo fenômeno da Operação Prato? Aí eu falando de Operação Prato, um relato sobre isso. Então vamos lá. Gente, eu amo esse caso. É Operação Prato e ET de Varginha, eu sou apaixonada. E pra mim, nós temos os melhores casos ufológicos do mundo todo, porque eu pago muito pau pro Brasil. Então, na minha opinião, nós temos os dois melhores casos ufológicos do mundo. Mas enfim, voltando. Oi, Leandra, e olá a todos, né, os que acompanham este canal maravilhoso. Obrigada. Deixa eu só ver se pode. Pode. Me chamo Júlio, mesmo nome do meu sobrinho. Me chamo Júlio, pode falar meu nome. E eu venho assistindo esse canal há um tempo. E esses dias eu me lembrei de um relato que foi contado para mim por uma das pessoas que estava presente no ocorrido, que vou chamar aqui de tio Fagner. Que curioso, aí o meu cunhado se chama Wagner, que é pai do Júlio. Achei coincidência, mas vamos lá. E bom, é sobre um tema que eu curto muito ver e pesquisar sobre, OVNIs. Então resolvi compartilhar com vocês, pois é uma história muito interessante, bom, pelo menos para mim. E já adianto que os nomes já estão trocados. Espero que gostem e vamos para o relato. Bom, como eu mencionei anteriormente, eu gosto muito dessa temática. E enquanto pesquisava sobre coisas relacionadas que ocorreram aqui no Brasil, eu me deparo com uma fantástica história sobre a Operação Prato. E diante dos relatos contados pelas pessoas que viviam nas localidades onde ocorreram, né, o foco desse fenômeno. E aí, enquanto eu assistia sobre, eu me lembrei de um caso que aconteceu com os meus tios, que na época moravam na zona rural ali do interior do Tocantins, mas precisamente numa região chamada Bico do Papagaio, que faz né, fronteira com o Pará e o Maranhão. Bom, de acordo com o meu tio Fagner, tudo aconteceu enquanto eles voltavam de um campo de futebol, que ficava perto da casa do meu avô. Eles saíram na parte ali da tarde a pé mesmo, e só um deles foi a cavalo, que aqui vou chamar de Luiz. Foram para o campo, jogaram ali a tarde toda e nem se importavam com a hora de voltar, pois era na roça e não tinha os perigos da cidade. Então, quando acabou o jogo, os amigos deles ali falaram que iriam direto para o bar para tomar umas. Mas como eles levantavam cedo para ir para a lida, né, do dia a dia, então logo recusaram e seguiram de volta para casa. Era por volta ali das 9 da noite, a estrada estava bem escura e era apenas iluminada pela lua e pelas lanternas. O meu tio Luiz, que estava no cavalo, foi quem gritou para o resto do grupo: "Olha aquela luz ali em cima das árvores." E aí o resto deles, que estavam distraídos com ali os papos e tal,
Olharam rapidamente e viram aquela luz branca, extremamente forte, que em poucos segundos já pairavam logo acima deles. Meu tio Fagner me relatou que não conseguiam ver o objeto em si por conta da luz, né? Ser pior ali que um farol de caminhão. Então, num ato quase que imediato, o tio Fagner grita: "Se joguem no mato, é o chupão." É porque era assim que era conhecido, tá, gente? O chupa-chupa. O nome do fenômeno foi esse, dado pela população. E bom, essa foi a parte que me deixou encucado, Leandra, pois esse acontecimento foi logo ali uns anos depois da Operação Prato. E como eles moravam na roça, não tinham como ouvir falar, né, na história por rádio ou TV. E o nome que ele me relatou era um dos nomes, né, que os moradores de Colares e de toda a região deram para o fenômeno. Ele não conhecia sobre a operação e, se duvidar, até hoje não sabe. Então, por ele saber como se referir àquilo, só podia significar que foi algo que também aconteceu em muitos outros lugares. E se ele sabia um nome, era algo frequente que foi passado boca a boca por todos ali. E esse foi um dos motivos que me fez dar credibilidade à história. Mas continuando, quando o tio Fagner grita, todos se jogam para baixo de alguma árvore próxima que estava por ali para se proteger. Menos o tio Luiz, que ficou paralisado em cima ali do cavalo e gritando: "Sabe, minha perna tá dormente, eu não sinto minha perna, eu vou cair, gente, me ajuda." E enquanto ele gritava, ele realmente foi caindo do cavalo, enquanto o bichinho saiu em disparada. Todos tiveram que sair ali do meio do mato e ajudar ele a se levantar, e nisso aproveitaram para voltar para casa, completamente apavorados, né? É lógico. Só que tem um detalhe, gente. Na época desses acontecimentos, era quase que normal esse tipo de coisa. E o meu avô até tinha alertado eles naquele dia. Então, assim que eles chegaram em casa, o meu avô e a minha avó estavam preocupados, pois, de acordo com eles, enquanto meu avô lavava as louças, ele disse que passou algo por cima da casa. E isso que passou era do tamanho de um ônibus, e que iluminou todo o quintal com uma luz branca, quase cinza. Então, eles, já familiarizado, né, ali com os acontecimentos, logo se preocupou, né, com os filhos que ainda não tinham chegado. Bom, esse foi o meu relato. Eu espero que leia e se ler, e espero que goste, pois eu sei que você também gosta, né, do assunto Operação Prato, assim como eu. Um abraço a todos e até a próxima. Ó, um beijo, tá? Muito obrigada. E sim, gente, eu sou fascinada por esse caso. Nossa, gente, tipo assim, é muito bizarro, sério, muito, muito, muito. Imaginar que isso aconteceu aqui. E sabe uma coisa que eu achei muito interessante que ele citou e que é uma grande verdade, igual ele falou, né, que é provável que o tio Fagner nem sabia da Operação Prato. Então, na verdade, realmente as pessoas ali da região, elas não ficaram sabendo, porque a Operação Prato mesmo, ela só foi vir a público, as pessoas só foram saber que realmente existiu uma operação, tipo, muitos e muitos anos depois, isso na década já de 90, eu acho que foi 98. Foi um trem assim. Então, que aí começou a vazar uns documentos, que foi até perto da época que o coronel Capitão Holanda, né, cometeu suicídio. Enfim, então as pessoas realmente ali da região, elas não sabiam, né, que era uma operação que eles, né, o exército meio que estava tentando capturar alguma coisa, eles não sabiam. Então, realmente bem provável que ele não saiba da operação, entendeu? O que é muito bizarro, né, que as pessoas que viveram isso não sabiam. Inclusive, quando eu fui fazer aquele vídeo aqui pro canal, que eu fiz as minhas pesquisas, eu assisti, né, o podcast, né, da Operação Prato, que foi feito pelo Globoplay, só que aí você só consegue ouvir lá pelo Spotify, não tem disponível em nenhuma outra plataforma, é só por lá. E aí, tipo assim, são 12 episódios, é bem grande mesmo. E eles entrevistaram muitas pessoas que, gente, foi saber o que era Operação Prato recentemente. Pessoas que viveram, que foram até atingidas pelo fenômeno, ou que teve ali parentes que foram atingidos, que não fazia ideia do que era Operação Prato, que só foi saber depois, tipo assim, agora, recentemente, aqui, anos 2000, enfim. Então é muito doido isso, é um caso muito bizarro.
e realmente muitas pessoas não sabiam e era esse o nome, né? Então provavelmente isso que atacou eles é a mesma coisa que atacava na Operação Prato, porque assim, eles pararam de agir igual agia antes, né? Mas não tem nada que comprove que, tipo, sei lá, eles têm uma data específica que, tipo, ó, nessa data aqui os bichinhos pararam de atacar, entendeu? Tipo, não tem um negócio desse, né? Então, tem a data que a operação acabou porque eles foram embora de lá, mas isso não significa que os acontecimentos tenham parado, né? Mas enfim, eu gostei bastante do relato, muito obrigada, tá? E fiquei curiosa, e depois o menino, aconteceu alguma coisa com ele? Tipo, a perna dele machucou, o que que foi? Fiquei curiosa, qualquer coisa coloca aí nos comentários, ou se você quiser responder, dê o e-mail, porque eu fiquei curiosa. Tipo, ele ficou com alguma cicatriz, alguma sequela, né? Porque tinha muitas pessoas na Operação Prato, né? Na época do caso, que ficaram com sequelas, pararam de andar e coisas do tipo. Mas enfim, ó, muito obrigada mais uma vez e vamos para, para o próximo que se chama Era um OVNI ou algo pior? Vamos ver. Oleandra, por favor, não revele o meu nome. Então, assim, bora começar, né? Porque eu sei que você não gosta de enrolação. Bom, isso aconteceu comigo no começo de 2025. Eu estava em casa, era uma manhã, e o céu estava com poucas nuvens. E eu tinha o costume de ir tomar o meu café fora de casa e brincar ali com o meu cachorro. Hoje em dia eu já não moro mais nessa mesma casa. Bom, então eu estava ali brincando com o meu cachorro e ele adorava brincar com garrafa PET. E eu sempre fico monitorando ele para não comer a garrafa, né, e não acabar acontecendo ali um acidente com ele. Eu estava sentada em um murinho e ele brincando. Tava tudo muito silencioso, só ele fazendo ali o barulho da garrafa PET. Então eu notei que a TV também parou, pois ela estava ligada. E então foi quando eu olhei para o céu e tinha uma bola meio oval prateada. E essa bola estava a uma distância que, assim, não estava muito perto, mas eu consegui ver bem direitinho. Não era tão baixo, mas era na altura de uma nuvem. Eu fiquei ali olhando para aquilo parado, intacto. E, gente, não se movia e olha que estava ventando muito. Foi quando eu entrei em casa e percebi que tudo tinha parado. O relógio da cozinha, o Wi-Fi, a TV tava assim, como se estivesse, tipo assim, parada. E a luz da geladeira piscando, sem parar. E o meu celular também tava meio doido. Ele mesmo sem Wi-Fi e sem internet, tava pegando. E eu sei que, assim, estava pegando porque com medo daquilo, eu decidi mandar uma mensagem pro meu marido. E eu vi que a mensagem chegou no telefone dele, né? Deu a confirmaçãozinha do WhatsApp, né? E foi então que eu me lembrei de ir lá fora para olhar aquela coisa de novo. Só que quando eu cheguei lá já não estava mais visível, talvez por conta das nuvens. Lembro que o meu cachorro também ficou com medo e até entrou na casinha dele e não quis sair de jeito nenhum. Eu tenho um gatinho também que se escondeu debaixo da cama e lá ele ficou o dia inteiro. Bom, eu não sei o que foi aquilo, mas durou uns 10 minutos. E aí, depois tudo voltou ao normal. Meu pai acredita que seja algo relacionado a OVNI, outros sobre algum balão meteorológico. Eu não sei o que pode ser, mas foi muito estranho e assustador. Obrigada por ler, adoro os seus vídeos e depois eu volto para contar outros. Beijos. Ó, um beijo, tá? Muito obrigada, gente. Então, eu não acho que seja um balão meteorológico não, gente. Muito nada a ver. Ah, não. Eu consigo acreditar mais em OVNI do que balão meteorológico. E ainda mais pela questão de que mexeu nas coisas, né? Tipo, questão da televisão. Aí, não, gente, um balão meteorológico não faz um negócio desse. A questão do Wi-Fi. Ah, não, tá doido. Eu teria abandonado. Eu teria botado o cachorro debaixo de um braço, o gato debaixo do outro, e ó, pernas pra que te quero. Ia sair igual uma doida no meio da rua. Mas os bichinhos não deixam pra trás, não. Ai, gente, pensa um negócio desse. Ai, credo. Tá amarrado.
Ai, olha, eu adoro, mas eu tenho vontade de ver, mas não tão perto assim, lá de longe, ele lá no céu e eu aqui embaixo na terra, ok. Agora, tão perto assim, aí também não. Aí já é outros 500. Sabe por quê, gente? Tipo assim, igual quando eu falo sobre ver procissão das almas, lobisomens e tal, eu associo muito essas coisas a um sobrenatural. E aí agora, OVNI, Alien, eu não acho que é... É porque, tipo assim, não é que... Não é sobrenatural, gente. Aquilo ali existe. Então, eu sei que o sobrenatural, ele pode nos fazer mal, né? Uma oferenda, enfim, uma ziquezira que joga aí pra cima da gente faz mal. Só que, tipo assim, você vê um fantasma passando é uma coisa. Você vê um alienígena passando é outra totalmente diferente. Então, eu tenho medo de alienígena. Ai, tipo, assim, fantasma eu não tenho, não. Agora, alienígena, essas coisas eu tenho. Eu acho. Eu acredito, é óbvio, né? Se eu tenho medo é porque eu acredito. Mas eu tenho medo. Eu acho legal, mas eu tenho muito medo. Mas enfim, ó. Um beijo, tá? Muito obrigada. E vamos para o próximo e último desta coletânea, que se chama OVNI Luz Misteriosa. Então vamos lá. Oi, Leandra, tudo bem? Deixa eu só ver. Me chamo Isabela e não tem problema em revelar o meu nome, pois nesse relato as únicas pessoas envolvidas são eu e a minha avó. Há uns anos atrás, acho que por volta ali de 2016, 2017, eu não sei ao certo ao ano, mas eu sei que foi nas minhas férias escolares, pois eu sempre ia para o sítio da minha avó, que ficava no interior de São Paulo, na cidade de Timburi. Ela falou, olha, eu acho que não tem problema em revelar o nome da cidade, pois quase ninguém conhece. Aí eu posso ver um monte de gente. Nossa, olha a minha cidade aí! A cidade de Timburi. Essa cidade fica ali umas 4 ou 5 horas de distância de São Paulo. E é uma cidadezinha bem pequena. Para você ter noção, o centro da cidade é apenas uma rua que você consegue cruzar em 10 minutos andando. Então, acho que dá para ter uma noção do quão pequena a cidade é. E minha avó tinha um sítio ali perto que dava uns 15 minutos de carro até o centro. O sítio dela ficava bem afastado e no meio do mato. Lá não tinha iluminação na rua. A estrada era de terra e ao redor era só plantação de café, eucalipto e uma mata com cachoeira e algumas fazendas distantes, mas que com a vista só de mato, né, acaba se vendo as fazendas ao redor. Bom, em uma das minhas férias eu fui para o sítio, né, com os meus avós. E o resto da família iria chegar uns 5 dias depois. Eu e os meus avós fomos na frente, né, para poder deixar a casa pronta e também porque a minha avó tinha algumas coisas para resolver na cidade. Mas quando já estávamos lá, meu avô recebeu uma ligação do trabalho e iria ter que voltar para São Paulo, pois teria que atender alguns clientes dele. Acabou que eu e a minha avó ficamos sozinhas lá no sítio e sem carro, pois o meu avô precisou levar o carro com ele. Mas não nos importamos, pois ele iria voltar, né, depois de uns 2 dias e a gente já estava acostumada a ir só nós duas para lá de vez em quando. Bom, no primeiro dia tudo ocorreu bem, não tivemos nenhum problema e aproveitamos, né, o dia de sol para descansar. Pois no dia seguinte nós duas íamos limpar a casa para o restante do pessoal chegar. O dia amanheceu com o mesmo sol do dia anterior e nós duas já começamos os trabalhos. Estávamos lavando a casa, né, assim, literalmente, jogamos água ali jogamos água, né, com frappé para tirar a terra que ficava na varanda ali da casa. Então, assim, a gente estava lavando tudo. Só que, de repente, começou uma ventania e o tempo fechou completamente. Assim que começou a chover, a energia da casa caiu e tivemos que parar a limpeza e guardar as coisas para terminar no outro dia, pois faltava só a churrasqueira para limpar. Depois que a energia caiu, ficamos na rede conversando e esperando que a luz pudesse voltar antes de escurecer. Mas sem sucesso. Já era por volta das 7 da noite e nada da luz voltar. Ligamos para a companhia de luz e eles falaram que podia ser algum problema no disjuntor da casa, pois no sistema deles estava constando que tinha energia na casa e que estava tudo certo. Tentamos ligar e desligar o disjuntor, mas nada da luz voltar. Olhamos ao redor do mato e as fazendas que dava para ver estavam todas com energia.
Era apenas o nosso sítio que estava sem luz. Achamos aquilo muito estranho, mas pensamos que, sei lá, pudesse ter sido a ventania, né, que fez estrago em algum cabo e ficou por isso mesmo. Nos conformamos que a luz não iria voltar nem tão cedo, então fomos comer um lanche. Depois tomamos um banho de caneca mesmo e depois nos deitamos e ficamos conversando à luz de velas. Na hora de dormir, minha avó achou melhor apagar a vela para não ter o risco, né, de causar um incêndio enquanto a gente dormia. Passou apenas uns 2 minutos ali que ela apagou a vela e eu vi uma luz branca bem forte, como se fosse um holofote, vindo do corredor. A luz parecia que vinha lentamente e eu vendo aquilo achei que era coisa da minha cabeça. Mas a minha avó virou para mim e disse: "Você tá vendo a mesma coisa que eu?" Nesse momento, meu coração gelou e eu só conseguia chorar. Minha avó, com medo, pulou da cama e fechou a porta antes que a luz chegasse ao quarto. A luz era tão forte que dava para ver ela até pela fresta da porta. Nós ficamos em silêncio e só observando aquela luz por debaixo ali da porta. Até que depois de alguns segundos ela começou a se afastar do mesmo jeito do qual ela havia chegado. Quando vimos que não tinha mais nenhuma luz, resolvemos sair do quarto para ver o que poderia ser. Minha avó tinha pensado que podia ter entrado alguém na casa, mas isso não teria como, pois a gente tinha trancado a casa antes de dormir e as chaves estavam com a gente. E não tinha como entrar pelas janelas, pois tinham grades e estavam todas fechadas. Então, se alguém tivesse entrado na casa, sei lá, enquanto estávamos distraídas na rede, sei lá, talvez poderia ter sido isso. Mas não teria como também, porque a pessoa não ia conseguir sair da casa, porque a gente trancou ela lá dentro. E a gente tinha muita certeza de que verificamos a casa inteira, enfim, antes de dormir. Então, ela estava fechada. Bom, assim que percebemos que a luz tinha ido embora, nós olhamos a casa inteira e não tinha absolutamente ninguém lá. Até do lado de fora da casa nós olhamos e não tinha ninguém. Nenhum carro, porque se tivesse carro a gente teria escutado por ser uma estrada de terra, né? Então, sempre que passava algum carro por lá, a gente escutava os carros. Tanto vindo de longe quanto na hora que passava e não tinha nada. Então voltamos para a cama e dessa vez trancamos a porta do quarto e dormimos de vela acesa. Assim que acordamos, a luz da casa já tinha voltado e estava tudo normal. Até hoje não sabemos o que pode ter acontecido. Eu só sei que a minha avó tem um amigo que estuda ufologia. E ele disse que isso que aconteceu com a gente pode ter alguma relação com OVNI. Pois quando esses objetos aparecem, geralmente são exatamente em lugares como o sítio da minha avó, onde tem plantações, cachoeira e minas, né? E quando tem essas aparições, eles sugam toda a energia da terra, então isso explicaria a falta de luz no sítio. Acho que já ouvimos muitos relatos de pessoas que viram objetos não identificados por lá também. Mas enfim, esse foi o meu relato de hoje, eu espero que tenha gostado. Sei que muita gente não acredita nisso, mas eu acredito sim que existe uma vida afora, pois eu já vi coisas estranhas no céu e vivi também, né, esse acontecimento. Se você quiser, eu posso trazer outros relatos de pessoas que viram objetos não identificados por lá. Olha, desculpa se teve algum erro ortográfico, gostaria muito que desse a sua opinião. Beijos e muito obrigada por ler a minha história atenciosamente. E ela botou o nome dela, eu não lembro se pode falar o nome, peraí. Atenciosamente Isabela. Ó, um beijo, tá? Muito obrigada. Então, gente, primeiro, ou eu já li esse relato, ou eu já ouvi ele em um outro canal. Só que, em minha defesa, ele estava fechado no meu e-mail, tá? E é igual eu sempre falo, né? Quando eu não abro diretamente o e-mail que vocês me enviam os relatos. Eu abro para selecionar e aí eu faço o envio dele para um outro e-mail, que aí é esse e-mail sim que eu uso para ler. E eu faço isso porque fica marcado que eu enviei para mim, para esse meu e-mail. Então, se tiver marcado, eu já nem abro o e-mail, entendeu? Porque fica lá na frente marcado. E esse aqui, além de que não tinha essa marcação, ele estava fechado. Então, assim, se
eu já li ele em algum outro momento, é porque a pessoa me enviou de novo, ou então pode ser que eu tenha escutado em um outro canal, tá? Eu sempre gosto de explicar para vocês não acharem que eu repito o relato, como que fala? É tipo assim, propositalmente, tá? Não é isso. Inclusive, eu até fico um pouco triste, né? Porque, por exemplo, se essa é a segunda vez que eu tô lendo esse, meio que tirou, entre aspas, né, o lugar de um outro relato sobre OVNI, né? Que poderia estar sendo lido aqui, mas não tá, porque tem bastante relato de OVNI. Então, assim, se foi esse o ocorrido, né? Sei lá, se eu estiver lendo de novo, por um acaso foi porque a pessoa mandou mais de uma vez, perdão, tá, gente? Agora, se foi porque eu escutei no outro canal, perdão também pelo meu devaneio. Mas é isso. E eu até me perdi no que eu ia falar sobre o relato. Enfim, um beijo, tá? Muito obrigada. Tá, lembrei. Eu ia falar que eu também super acredito, até porque realmente é bem típico, né, tipo, dessa questão da energia. Eu lembro de um relato que eu contei lá no TikTok, isso há muitos anos atrás, que é um relato até muito interessante, né, que a menina viu eles pegando, tipo, o negócio parou, tipo, a nave, né, deles, assim, perto de um carro, acho que foi um carro, e aí parecia que tava, tipo, pegando energia da bateria do carro. E não sei se era de um carro ou de um caminhão, era um negócio que ela tinha lá na garagem, né? E aí ela falou, tipo, quem sou eu pra ir lá e falar pra eles não pegarem a bateria do que tava lá, né? A energia. Então ela deixou, aí, tipo assim, tava tendo uma tempestade, mas ela viu que eles estavam pegando alguma coisa de dentro da. Era um negócio tipo uma garagem. Aí no outro dia foi ver, tipo, a bateria do negócio tava zerada. Eu não lembro se era um carro ou um caminhão, não ligava de jeito nenhum. E aí chovia, e a energia da casa também caiu. Então, por algum motivo, às vezes eles precisam dessa energia. Não sei se é para abastecer alguma coisa, enfim, vai saber, né? Mas, bom, gente, esse foi o último relato dessa coletânea e eu espero muito que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei de estar aqui contando, né, eles para vocês. Ó, um grande beijo a todos, tchau, tchau, e eu vejo vocês no próximo vídeo, nos próximos relatos.